Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso momento todo especial. Esse momento é incomparável, o momento de recebermos o alimento do céu. E eu sei que você está aí na expectativa para saber o que Deus preparou para você, né? Então fica aí com o teu coraçãozinho voltado aí para Deus e abre a sua Bíblia no primeiro evangelho do Novo Testamento, que é o evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Mateus 4, do 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ficou com muita fome. Então o diabo tentou Jesus, sugerindo: Já que você é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Mas Jesus respondeu: As Escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados, se você não sabe, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo, olha só, pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E isso aconteceu logo o batismo de Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão por João Batista. E na hora, a palavra do Senhor diz que na hora que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz que dizia: Eis aí o meu filho amado, que me dá muita alegria. Em outras versões diz: Eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, que me dá muita alegria. Essa voz era a voz de Deus falando em relação a Jesus. E o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, né? Como uma pomba. E ele ouviu essa voz. E logo em seguida Jesus ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Primeira lição que eu tiro aqui desse texto, amados, é que logo após uma bênção, você pode preparar, viu? Porque depois de uma bênção, geralmente vem uma luta. Qual foi a bênção? O batismo de Jesus. Jesus tinha pecado, irmã? Não, ele nunca pecou. E nós sabemos que batismo, segundo a palavra de Deus, é para remissão de pecados. Você batiza porque você confessa ali publicamente que você morreu para o pecado, você morreu para as coisas do mundo e você nasceu para Deus. Só que não era o caso de Jesus. Então, irmã, por que ele, não tendo pecado, ele foi se batizar? Ele confessou algum erro para João Batista? Não, ele não confessou, porque ele não tinha erro. Mas tudo que Jesus fez foi para nós seguirmos, foi para servir de exemplo. Ele não somente ensinou, mas ele fez. E querido, a palavra do Senhor diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele ficou com muita fome. Tem pessoas que abrem a palavra e pregam e dizem assim: Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. Não, a Bíblia não diz que ele ficou sem beber. Ser humano, nem Jesus estava como ser humano aqui na terra. Ele era Deus e era homem ao mesmo tempo. A palavra do Senhor diz que ele ficou com muita fome. Não diz que ele ficou com sede. Ele ficou com fome. E quando ele estava ali com muita fome, jejuando, por que ele estava jejuando? Porque ele estava preparando o seu espírito. O jejum, amados, não é para a gente fazer dieta para emagrecer, não. O jejum não é para você fazer dieta para você dizer: tô fitness, tô magrinha, vou jejuar para emagrecer, não. O jejum é para você preparar o teu espírito para as pancadas que a vida nos traz. Quantas vezes nós estamos no meio de lutas, de uma circunstância muito difícil, de turbulências, espiritualmente falando, e a gente só consegue vencer com jejum e oração. E Jesus, ele estava ali jejuando, ele teve fome. Satanás se aproveitou
e chegou perto dele e disse assim: olha, já que você é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Satanás sabia muito bem, o diabo sabia muito bem que Jesus tinha poder sim, só para falar. Pedras, transforma em pães. E naquele momento, as pedras iam sim ser transformadas em pães para matar a sua fome. Mas ele não estava preocupado em matar a sua fome humana. Ele não estava preocupado em matar a sua fome de pão, de alimento, não. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Ele sabia que ele estava ali porque era providência de Deus. E Deus iria sustentá-lo como estava sustentando. E quando Satanás chega para Jesus e fala assim: você é filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. Sabe o que Jesus respondeu? As Escrituras nos dizem que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele traz isso para mim e para você nesse momento, para que nós venhamos a aprender que nós não temos que nos apegar às coisas dessa terra. Nós precisamos nos alimentar? Sim, precisamos, senão a gente morre. Nós somos humanos, nós não somos deuses. Nós precisamos ter o nosso café, o nosso almoço, o nosso jantar, a gente precisa. Mas quando Deus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, sabe o que é que Jesus quer dizer com isso? Em primeiro lugar, antes do teu alimento que desce ao teu estômago e depois é lançado fora, se alimente da palavra de Deus. Se alimente das sagradas escrituras. Não deixe Satanás te vencer. Ser tentado não é pecado, todos nós somos tentados. Pecado é você ceder à tentação. Pecado é você ceder à vontade do inimigo. A vontade de Satanás era que Jesus ali transformasse aquelas pedras em pães e comesse. E ali ele estaria desobedecendo ao Senhor. Ali ele estaria mostrando para Satanás que ele era fraco. E Jesus jamais iria fazer isso, porque ele nunca foi fraco, não é e jamais será. Ele é a nossa força, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Faça como Jesus fez. Quando Satanás vier te afrontar, fala para ele: olha, eu não vou fazer isso que você quer. Sabe por quê? Porque eu vivo e me alimento do pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou também a água. Quem beber de mim jamais terá sede. Quem come de mim jamais terá fome. Oh, queridos. Satanás, ele anda até hoje tentando. Ele sabe que os dias dele estão contados. Ele sabe que ele vai ser destruído. E é por isso que ele não quer pecar, ele não quer errar sozinho. Ele quer levar muitos ao erro, ao pecado, para serem totalmente destruídos. Nem só de pão vive o homem, ou seja, o ser humano. Você que tem que se preocupar unicamente com o alimento perecível, você que tem se preocupado unicamente com o que você vai vestir, o que você vai calçar, onde você vai passar suas férias, o ano que vem, qual será o carro que você vai comprar, porque você já está enjoado do seu, você está querendo trocar. Se você está preocupado com todas essas coisas e não tem se preocupado com aquilo que sai da boca de Deus, ou seja, da palavra de Deus, chegou a hora de você dobrar os seus joelhos diante do Senhor e pedir perdão, se arrepender. Porque o principal que vai te levar à vida eterna é você conhecer a esse Deus que te salvou. É você conhecer a esse Jesus que depois de batizado foi tentado, mas não cedeu à tentação, para te ensinar que você também pode vencer o inimigo. Amém? Nessa hora eu quero orar e te convido a orar comigo também. Não fique aí somente ouvindo a oração, mas ore também.
Se derrame na presença do Senhor. Fale aquilo que está no teu coração, porque Deus está te ouvindo. Amém? Querido Deus, maravilhoso Pai. Senhor, a Bíblia Sagrada diz que o teu filho nunca errou. O teu filho nunca foi rebelde. O teu filho nunca pecou, nunca desobedeceu. Jesus é puro, sempre foi puro, sempre será. Mas Ele nos deu exemplo, Senhor, sendo conduzido até aquele deserto para ser tentado e não cedendo à tentação, Ele venceu até o final. Pai, em nome de Jesus, nos dá essa perseverança que Jesus tinha. Em nome de Jesus, nos dá, aumenta a nossa fé, Senhor, para que a gente possa, na hora da tentação, na hora das investidas do inimigo, nós possamos continuar acreditando que o Senhor está conosco e que nós não venhamos ceder jamais às investidas do diabo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito obrigado por essa vida que ora comigo. Eu peço que o Senhor abençoe cada família que está orando junto comigo, Pai. Vai suprindo as necessidades de cada um. E que no nome de Jesus, essas pessoas possam resistir a toda e qualquer tentação que vier sobre elas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo, porque esse canal é sério, esse trabalho é um trabalho sério. Nós não estamos aqui brincando de sermos cristãos, estamos aqui realmente levando a palavra de Deus a sério e pedimos que você se inscreva, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo, nos ajude a ajudar outras pessoas. Pense nisso e que Deus te abençoe.